Olá, nessa aula aqui a gente vai dar uma olhada nas aplicações da derivada, né? Que é a parte final aí do conteúdo sobre derivada que está vendo na disciplina. Algumas aplicações, ela está envolvida principalmente na questão dos gráficos, certo? E uma delas é a gente encontrar ou tentar estimar aí valores máximos e mínimos de um gráfico, beleza? Então, geralmente, né, quando a gente tem uma curva que ela é determinada por uma função, chamada aqui essa minha curva aqui devido a uma função f de x igual a y, ela vai ter alguns pontos, né? Os pontos que vamos chamar pontos mínimos, certo? Que seriam os pontos aí no gráfico, e outros que são chamados de pontos máximos, né? Então, esses caras aqui são os pontos máximos, e esses daqui são os pontos mínimos, né? Simplesmente pela construção do gráfico aí, beleza? E a definição fala o seguinte, né? Que seja C, né, um ponto, um domínio D, uma função f, certo? Então f de D pode assumir duas situações aí, nessa domínio da função. Ele pode ser o valor máximo absoluto de f, né, nesse domínio, se o f de D, né, esse valor, for sempre maior ou igual que o f de x para todo x em D, certo? Ou seja, a função os valores sempre menores do que esse f de d em qualquer região do gráfico, aí, em qualquer lugar do domínio. Por outro lado, o 2, o valor é mínimo absoluto de f no intervalo no domínio d, se o f de d for sempre menor ou igual que o f de x para todo x também no intervalo. Ou seja, aquele valor lá, não existe ninguém menor que ele no gráfico da função. Beleza? E a observação aqui, né? Essa observação fala o seguinte, que às vezes esses valores, que são valores absolutos, são chamados de valores globais, né? Do gráfico. Isso é uma questão só de nomenclatura. E esses valores também são chamados de valores extremos, né? Independente se é mínimo ou máximo, são valores extremos aí da função f de x, ou função f, no caso. Então, uma segunda definição é o seguinte, que se o número f de d aqui ele vai ser um valor máximo local, aqui já não é mais absoluto, mas sim local, se o f de d ele for maior ou igual que o f de x para um valores próximo de x. Mas é questão já de intervalo de domínio, né? Ou seja, em valores próximos daquele valor de d, os demais são todos menores, significa que aquele f de d ele é o máximo local. Por outro lado, ele vai ser um mínimo local se o f de d, né, for menor ou igual que o f de x, né, para todo x que estiver próximo também do d ali naquela região, naquela vizinhança. Logo, ele será o mínimo local, certo? Então tem um exemplo aqui que a gente pode verificar esses valores. A função está aqui, a função é f de x definida como 3x à quarta menos 16x ao cubo mais 18x ao quadrado. Isso eu estou limitando no intervalo entre menos 1 e 4, certo? Está aqui no gráfico que foi feito. Beleza. Aqui no gráfico a gente observa que de fato tem alguns valores. Tem valores maiores e outros que são valores menores aqui nesse intervalo da função. Ok? Primeiro, a gente vai traçar alguns valores que de fato eles são máximos e mínimos aí. O primeiro é o f de 1. O f de 1 ele é 5, né? Então esse valor bem aqui, certo? Ele é o mínimo local. Por quê? Se a gente for olhar só pelo gráfico, a gente observa que ele é o máximo local. Se a gente for olhar o valor no gráfico, percebe que tem valores maiores que ele, né? Em relação a próprio. Mas próximo dele, né? Existem valores menores, né? Dentro de um intervalo aqui. Então significa que esse cara aqui, ele é um máximo local. F de menos 1, que no caso é 37, é esse ponto ao extremo aqui, né? Do intervalo. Ele é o máximo absoluto, certo? Nesse caso aí, não tem ninguém, né, maior que ele dentro desse intervalo. Logo, a gente fala que ele é o máximo absoluto. No caso, é 37 o valor
do f de menos 1 aí em relação à função. O f de 0, esse valor bem aqui, também está traçado, ele é o mínimo, só que é o mínimo local, porque só pela condição a gente vai perceber que tem os valores menores, mais próximos aqui do intervalo, né, esse cara aí é menor do que outros valores, tanto pela direita como pela esquerda. E isso dá a ideia de que ele é um mínimo, mas só que um mínimo local aí. E eu tenho ali que o f de 3, ele é o mínimo absoluto, né? Por quê? Porque ele é o menor em relação a que todos os valores observados, né? Além disso, ele também é mínimo local. Agora aqui que entra uma observação. No caso do 3, ele será tanto absoluto, né, porque ele é o menor de todos, e local porque existe uma vizinhança, né? Existe um intervalo perto dele, que ele é o menor de todos. Que por outro lado aqui, quando a gente falou do f de menos 1, que é 37, que é o máximo absoluto, ele não será local por causa que ele é o extremo do intervalo. Só tem valores aqui tomados pela direita do intervalo, não tem valores à esquerda. Logo como tem valores à esquerda, não existe uma vizinhança aí, um conjunto, digamos, aberto, próximo do menos 1, que dê a ideia de máximo local, certo? Um teorema importante que é o seguinte, né? Que se f for contínuo em intervalo fechado a b, certo? Então f assume um valor máximo absoluto f de c e um valor mínimo absoluto f de d em valores, né? No caso em números c e d dentro do intervalo ab. Isso aqui é só para garantir que se a função é contínua dentro do intervalo fechado, de fato vai existir aí valores máximos e mínimos absolutos dentro desse intervalo, assumindo a função, certo? E outro teorema também que ele é importante é o teorema de Fermat, que nos traz o seguinte, que se f tiver um máximo ou mínimo local em um ponto C, um número C aí, então a derivada da função f nesse ponto, ela vai ser zero, certo? Essa é uma questão aqui também de só vale a ida, digamos assim, né? Então, se de fato existem os máximos e mínimos, então a derivada naquele ponto é zero, a volta não vai poder, a gente não tem como garantir a volta. Então, por exemplo, se a gente for observar aqui nosso gráfico, deixa eu apagar aqui alguns pontos, independente se é máximo ou mínimo, a gente pode observar o que vai acontecer. Então, aqui no gráfico, perceba que, por exemplo, a gente viu que no 1 ele é o máximo, certo? Aqui. E nesse ponto aqui, se a gente calcular a derivada da função desse ponto, a gente garante que a derivada nesse ponto aqui, ela será igual a zero para esse caso aí, certo? Ou seja, aqui o f' de menos 1 é zero. No caso de 1 aqui, né? F' de 1, ele é zero. E uma definição importante, que um número crítico, né, ou ponto crítico também pode aparecer assim, de uma função f é o número c no domínio da função f, onde a f' de c ele vai ser zero ou não vai existir, né? Aqui a derivada nesse ponto, beleza? Esse caso aqui, dessa definição, que chega a ser até um teste também, é para a gente verificar a questão se existem pontos críticos aí dentro do intervalo, certo? Para depois, posteriormente, verificar se esse ponto é o máximo ou mínimo dentro do intervalo, beleza? Então, para fazer um teste aqui, eu tenho uma função, essa aqui é a nossa função f de x, x elevado a 3 quintos vezes 4 menos x. Só pelo gráfico aqui, a gente percebe que tem alguns pontos que a gente pode considerar já como máximos e mínimos. Só tem um ponto nesse aqui, intervalo. Aqui próximo dessa diferença tem um ponto. E o extremo também tem um ponto aqui dentro do intervalo que eu defini, que a gente pode definir como máximos e mínimos aí, certo? Então bora ver que de fato vai existir valores e eu quero ver esses valores quem são. Então bora resolver aqui utilizando essa definição. Então, se existe, né,
Se a derivada for igual a zero ou não existir, então existe um ponto crítico naquele ponto. Então, a primeira coisa a gente vai tomar a derivada. Então, a solução aqui. A derivada em relação a x de f de x é a derivada em relação a x. Nossa expressão aqui que é x elevado a 3 quintos vezes 4 menos x. Certo? Aqui é um produto de funções. Vou aplicar a nossa regra do produto. Então fica a derivada em relação a x de x elevado a 3 quintos vezes a função 4 menos x mais a função x elevado a 3 quintos vezes a derivada em relação a x de 4 menos x. Certo? Então aqui, tomar a derivada, essa derivada da função é 3 quintos de x elevado a 3 quintos menos 1 vezes 4 menos x mais x elevado a 3 quintos vezes a derivada da função aqui, ela é menos 1. Aqui é 3 quintos, x elevado a menos 2 sobre 5 vezes 4 menos x, menos 5 elevado a 3 quintos. Certo? Então, para me achar os valores, o que eu vou fazer agora? Vou só organizar isso aqui. Ficará o seguinte. Aqui ficará 4 vezes 3 quintos vezes x elevado a menos 2 quintos. Menos 3 quintos de x de menos x elevado a menos 2 quintos mais 1, né? Porque é x vezes x ali. E por último, menos x elevado a 3 quintos. Isso aqui, por sua vez, dará 12 sobre 5, x elevado a menos 2 quintos, menos 3 quintos, x elevado a 3 quintos, menos x elevado a 3 quintos. Somando aqui os termos, eu vou ter 12 sobre 5 vezes x elevado a menos 2 quintos. Aqui ficará, como é a mesma base, né, ali, ficará 3, 8 quintos, x elevado a 3 quintos. Então aqui, duas situações. Ou a derivada da função, né, não existe, ou é igual a zero. Então a gente vai tomar aqui, essa aqui é a derivada, então f' de x, eu posso fatorar aqui 4 terços, 4 quintos, né? Vai sobrar 3x elevado a menos 2 quintos, menos 2x elevado a 3 quintos. Esse cara aqui é vírgula a zero, vai encontrar os pontos críticos. Então, eu vou ter que, isso aqui implica que 3 elevado a x vezes 2 quintos é igual a 2 vezes x elevado a 3 quintos. Por sua vez, isso aqui vai ficar 3 sobre 2. Isso aqui vai ficar x elevado a 3 quintos vezes x elevado a 2 quintos. Logo, aqui tem que 3 sobre 2. Aqui elevado x elevado a 1. Isso aqui implica que x é igual a 3 sobre 2. Esse é um dos valores
E a outra solução, né, chamada x1 aqui, ainda vou ter um x2, que é o próprio zero, né? E o zero também ele vai zerar nossa equação aqui. A gente for observar e resolver em x, certo? Então, vou ter dois valores. Então, o que que eu posso concluir, né? Os pontos ou números críticos são x1 igual a 3 sobre 2 e x2 igual a zero. A partir daqui, eu vou tomar agora, né, a gente, numa próxima aula, verificar quem são máximo ou mínimo no gráfico.